Agora tá uns fogos. Estão ouvindo os fogos aqui próximo de mim? Não é só chuva, tá fogos. Não, só a chuva, professor. A chuva tá mais forte. Tá mais forte? Que os fogos e a chuva tá mais forte. Ah, tá bom. E aí, tudo em ordem por aí? Semana que vem é feriado, hein? Segunda e terça é feriado. O senhor já vai passar o questionário? Ou vai ser amanhã que o senhor vai passar? Amanhã. Hoje não. Hoje é a continuidade da aula, ok? Ok, suave. Pô, vocês viram o negócio da praia, cara? O brasileiro é um caso estranho mesmo, né? Não quer mandar as crianças para a escola, mas invadiram a praia, rapaz. É uma coisa incrível. Ah, professor, é muito irresponsabilidade, né? No momento que a gente está vivendo, momento de reflexão, e as pessoas são muito irresponsáveis, né? Sei lá, não sei nem o que falar, cara. O brasileiro tinha que ser realmente estudado, cara. Tinha que ser Olha, realmente... professor, se eu te falar que eu ouvi gente falando assim, se eu posso sair para o trabalho, por que que eu não posso sair para ir no bar ou para ir na praia? Depois que eu ouvi isso, eu desisti, assim, de tentar questionar alguém o porquê. Desisti. Então, É foda, depois eles ficam chorando aí porque pegou o coronavírus e morreu. é por isso que eu estou falando que é difícil o brasileiro. Não sei o que falar. Realmente é muito complicado. Se cada um fizesse só a sua parte, saísse de casa realmente quando fosse necessário, né, as coisas não seriam dessa forma. Mas o brasileiro é estranho. O brasileiro acha que pode dar nó em pingo d'água, né, que pode fazer um monte de gambiarra que está tudo certo. Então, é a nossa forma, a nossa criação, certo? A nossa criação faz com que a gente se ache o melhor, né? Mas a gente não é. A gente é um ser humano, é um corpo. Qualquer coisa aqui, a gente está fadado a cair. O nosso corpo é muito frágil, ele é muito, muito, muito frágil. Mas as pessoas acham que são super-homens, super-mulheres, né? Bom, daqui a 14 dias a gente vê o resultado. A curva em algum lugar vai aumentar, né? Esse aqui é o problema. Boa noite, professor. Boa noite, Giovana. Não sei com quem eu falei, Eliseu. Boa noite, Eliseu. Você está dupla aí, Eliseu? Entrou. Eliseu, você está dupla aí. Boa noite, professor. É que eu estou acessando pelo PC e outro pelo celular. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, como é que está a participação de vocês? Estão participando nas aulas? Não estão participando? Professor, eu gosto sempre de interagir, né? Eu gosto sempre de dialogar nas aulas. Eu acho que isso é muito essencial para o aprendizado, né? Não é só teoria e leitura, é você entender o processo, entendeu? Eu tenho essa visão. Muito bem, Antônio. Cadê o nosso amigo? Hein? Cadê o nosso amigo? Tá faltando o nosso amigo. Olha o Gilmar Pereira, está se conectando aí. Vamos esperar mais um pouquinho? Boa noite. Boa noite. Esperar só mais um pouquinho, tá? Nós conseguimos terminar a parte 1, né? Conseguimos? Conseguimos, Antônio? Terminamos sim, professor. Na Legal. próxima aula a gente já encerrou a parte 1. Olha, hoje nós vamos falar rapidamente sobre transporte. Lógico, nós vamos falar sobre os modais, só fazer uma relembrança, né? Eu acho que vocês veem isso em todas as aulas. A gente faz uma relembrança, os tópicos principais de cada um dos modais, e depois a gente vai falar de cargas, ok? Alguém já comentou alguma coisa de carga com vocês em algum semestre ou está comentando esse semestre? Professor, segundo semestre de 2019, o professor Rafael, ele falou sobre gestão de frotas, né? Aí já ele especificou algumas cargas, granéis, líquido, sólido, mas não aprofundou muito, né? Ele aprofundou mais a parte teórica, né? Da gestão. Boa noite, Antônio. Boa noite, Garcês. Boa noite, Gabriel Salim.
Guilherme. Então, Antônio, nós vamos falar então um pouco mais hoje também, relembrando, na gestão de frotas, nós estamos falando de planejamento do sistema de transporte, tem que falar de carga também, tá? Aí a gente vê se encerra o conteúdo falando de modais e de cargas. E aí depois da ATD1 a gente entra com os novos conteúdos, tá legal? Beleza? Bora lá? Antônio. Professor. Fala, Gabriel. Pode falar um negócio pro... Posso comunicar ao Antônio a respeito de um negócio rapidinho? Pode, enquanto isso eu abro a aula aqui. Ô, Antônio, eu vi que você me ligou aqui no meu celular, só que, assim, eu tô com a internet minha na sala de jantar, né? Eu tava dando uma estudada aqui aí, não pega a internet. Portanto, eu não consegui receber a ligação, viu? Depois, se quiser falar alguma coisa. Tranquilo, Salim. Pode ficar em paz. Depois a gente conversa. Desculpa, professor. Sem problemas, Salim, sem problemas. Boa noite, Jennifer. Vamos lá, turma. Vamos ver aqui a nossa relembrança. Estão vendo o meu slide aí? Sim. Olha só, então a gente já viu várias coisas relacionadas ao conceito de planejamento e sistemas de transporte, tá? Conceito. Aí, mais para frente, a gente vai ver o planejamento e identificação das melhores alternativas fazendo mais exercícios, ok? Então, nós vamos ver agora um pouco, bem rápido, tá? Relembrando os modais e um pouco, bem rápido também, relativo a cargas. Então, entre hoje e amanhã, a gente fala modais e cargas. E depois da ATD1, a gente vai entrar efetivamente em exercícios de planejamento, ok? Porque a gente já vai ter visto o que é logística, o que é SCM, o que é logística internacional, a gente não pode esquecer disso também, né? O comércio internacional brasileiro. A gente já vai ter visto os modais e vai ter visto as cargas. E aí agora, a partir disso, a gente vai partir para o aprendizado efetivamente, tá? Então, lembre-se disso. Com relação à análise de risco que está nessa transversalidade aqui, análise de risco e operações de container, quando a gente for falar das operações em si, a gente volta a falar de análise de risco. Vamos lá, modais de transporte. Quais são os modais de transporte, turma? Vamos lá, gostaria da participação de vocês. Relembrando, quais são? Ferroviário, rodoviário. Modais. Vamos ser técnicos, Antônio. Vamos ser técnicos. Quais são os modais? Rodoviário. Quem falou? Quem falou? Gilmar. Gilmar. Vamos ser técnicos, Gilmar. Técnicos. Quais são os modais? Estou cutucando vocês. Cutucando. O Caminhão. Os modais são aquele, né? São tudo que é responsável por transportar as cargas, né, de um lugar para o outro, até o seu destino, por exemplo, modal ferroviário, modal rodoviário, de novo, modal aquaviário. Salim, olha só, Salim, mais técnico. Vocês estão misturando as coisas. Olha só. Ah, então não entendi, não. Então, tecnicamente, os modais são 4. Aquaviário, rodoviário, aeroviário e ferroviário. Opa! Não é isso não, Gilmar. Tecnicamente, então... tá? Assim, vamos falar, no papel a gente fala que o modal rodoviário é um e que o modal ferroviário é outro. E não. Os dois estão no conjunto do modal terrestre. Ah, então é terrestre, aquaviário. Boa noite, Carlos. Aeroviário. Faltou um. Qual é? Dutoviário. Dutoviário, muito bem.
Então, Não, mas o relembrando. duto também é terrestre, então se for assim. Não, o duto é Tem que ser enterrado. terrestre ou aéreo. Não, o duto é enterrado. O duto não é sobre Nem a terra. todos. Ele é embaixo da terra. Mas nem todos são tá Não, mas enterrados, né? ele é assim, vamos pensar, olha só, vamos pensar que ele tem tipos de motores diferentes, né? Vamos pensar desse jeito, né? O Então os aquaviário, modais são terrestre, aquaviário, como que é outro? aeroviário, tá Dutoviário, certo? aeroviário? Isso, aeroviário e dutoviário. Então vamos lá. Relembrando, são 4, tá? Relembrando. Então nós vamos falar bem rapidamente deles aqui. Vou lá no share de novo, vou dividir com vocês, tá? Eu tinha chamado a atenção só para a gente olhar vocês. Então, modais de transporte. Vamos. Em se tratando de logística, os modais de transporte são terrestre, ok? Modal terrestre, que são as rodovias e as ferrovias. Então, quando a gente fala da agência que cuida do modal terrestre, a gente está falando do ou da ANTT. TT. Transportes. NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Isso, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, tecnicamente, vamos falar assim, quando você for fazer uma entrevista, né, com um gerente geral, com um executivo, você tem que saber que tecnicamente é um modal terrestre. Ah, você vai falar com o supervisor. Aí você pode falar de caminhão, você pode falar de ferrovia, que não tem nenhum problema. Mas vocês estão se formando no curso superior de tecnologia e logística, então vocês têm que saber tecnicamente o que é. Ah, professor, mas no linguajar do dia a dia a gente chama de modal rodoviário e modal ferroviário. Vulgarmente falando, pode ser que você aceite isso, mas tecnicamente falando, não, tá? Aí, o que tem aqui dentro do terrestre? Ferrovia, o que nós temos? Notadamente os trens, certo? Ferrovia. E na rodovia, o que nós temos? Os caminhões. Caminhões, carro. Caminhão, Carretos, carreta, caminhão e carreta. Bicicleta. Que mais? Moto. patinete, Moto. patinete. Patinete. Vamos lá, que mais? Ô, professor, ferrovia entra metrô também, metrô, trem, é a mesma coisa. Tudo Diferente. que tem, tudo que está no trilho, muito bem lembrado, tudo que está no trilho é considerado ferrovia. Metrô está no trilho? Sim. Ferrovia. Sim. Ok? Metrô está no trilho. VLT, Sim, também. Sim. né? Veículo leve sobre trilhos, então também está considerado como ferrovia. Quando eu estava falando das rodovias, faltou um da rodovia. Muito importante. Transporta pessoas. Ônibus. Ônibus, muito bem. Então, ônibus é o meio de transporte terrestre que transporta pessoas. Ah, mas tem outros. Como é que é? O galinheiro? Como é que é o nome daquele que o pessoal vai lá atrás do caminhão? Pau de arara? Não é, tá? Isso não é normal. O normal é o ônibus. Aeroviário. Vamos lá. O que seriam os transportes aeroviários? Estamos relembrando, hein, turma? Avião, drone, Aviões, Avião, helicóptero, drone, jatinho, Dani. pombo helicóptero, correio, antigamente. também transporta. Pipa. A pipa não transporta, né, cara? Não, mas já transportou. Balão entra também? Na época da guerra? Balão, muito bem lembrado. Balão hoje ainda tem. Asa delta. Aí tem aquele outro lá que parece um balão, Caralho, como é o nome já mesmo? Zeppelin? É, isso aí mesmo. Isso. É que tem outro nome também, além de Zeppelin, né? As Tem. naves. Naves As naves. espaciais. Muito bem, Salim. Naves espaciais, faz o transporte, lógico. Tá Aquaviário. Asa delta? Asa delta, quando é para usado para transporte, sim. Quando é usado para transporte. Quando for usado só para divertimento, ela não entra no modal de transporte, tá? Ok? Ok.
Aquaviário, vamos lá, relembrando, quais são os meios de transporte aquaviário? Balsa, Barco, barcaça, balsa, Capotagem. navio. jet ski. Todos os que são movidos à base da água. Então, São, mas são aí, dependentes da água para se mover. Talinha, agora eu quero explorar o nome das criaturas. Navios, beleza. Balsa, beleza. Barcaça. Barcaça, beleza. Canoa. Barco, Barco, canoa, chatinha, Lancha. catraia, lancha, iate, Caiaque. caiaque, muito bem. Tudo isso aí que é usado. Bicicleta aquática. Essa é lazer, mas se for Stand-up. usado para Banana boat. essas são usadas para lazer. Vamos lá. Dutoviário, quais são os meios? Às vezes. São os Vamos lá. canos. Não. É. Então, da mesma Tudo. forma que a gente falou, vários tipos de automóveis, de veículos, automotores, né? Os dutos, eles têm 1, 2, 3, acho que 4 tipos. 4 tipos. Vamos pensar nele. Cada tipo dele seria de acordo com o que ele transporta, né? Muito Por exemplo, bem, muito bom. grão, Vamos lá. minério de ferro. Minério de ferro. Então, a gente chama de minério duto. Minério duto. Vamos lá, que mais? Oleoduto. Oleoduto. Muito bem, Jarbinhas. Oleoduto. Gasoduto. Gasoduto. Só para lembrar. Gás, né? O gás. Isso. Só para lembrar que o oleoduto tanto faz petróleo quanto derivados, tá? Minério duto é o minério, principalmente o minério de ferro. O gás a gente chama de gasoduto, ok? Então lá dentro passa o gás. Esse gás de cozinha que a gente usa aqui, né? O gás natural, tem o GNV que é para veículos e tem o gás natural para o lar. Então ele está na forma gasosa, então ele é um gasoduto. E tem mais um, muito comum, muito comum. Que transporta aquela bebida incolor que a gente bebe o tempo todo. Praticamente. Água, muito bem. Então nós temos os aquedutos, não temos? Então toda essa malha de aquedutos da Sabesp é um dutoviário, é dutoviário. Então, a gente separa eles em água, né? Minérios, óleo e derivados e gás, ok? E, por último, tem um que está se tornando muito usual. Por quê? Porque ele é um meio de transporte, a gente ainda não caracteriza ele como sendo oficial, mas o infoviário, né? Que a gente hoje transmite muitas informações através... a gente fala assim, do sistema Wi-Fi, né? Mas, na realidade, o sistema Wi-Fi é um link de conexão entre um ponto até o computador ou celular. Mas a informação, ela é muito transmitida através da linha telefônica, dos conexões, né, professor? Mas aqueles cabos, fibra ótica, e algumas outras, né, que tem por aí, tá? Que são os meios de conexão das informações, tá? Alguma dúvida aí? O Brasil tem um grande problema, né, turma? O Brasil tem um grande problema. 63% de todas as mercadorias e pessoas são transportadas pelos modais ou pelo modal terrestre, tá? Rodoviário. Vamos lá. Modais terrestres. A escolha de cada modal reflete na condição, ok? Então, vamos lá. Reflete na condição e necessidade específica sobre o material a ser distribuído, o ritmo de distribuição e o custo logístico. Para isso, se a gente relembrar, a gente tem lá atrás o triângulo da tomada de decisão logística. Naquele triângulo de tomada de decisão logística, a gente sempre escolhia, né, a localização, o tipo de estocagem e o tipo de modal. Lembrando que no Brasil
a não ser que a pessoa construa, né, a localização dela seja muito próximo a uma rodovia ou muito próximo a um meio aquaviário, que ela vai usar os outros modais. Porque normalmente ela constrói próximo de rodovias, tá? E aí vai levando cada vez mais a usar o modal terrestre rodoviário, porque se a gente não constrói rodovias e ferrovias e não permite que tenha-se armazéns próximos a essas ferrovias, fica muito difícil da gente escolher essa ferrovia. Tá? Então, nós temos aqui os 4 principais, certo? Então, nós temos o aeroviário, o aquaviário, o terrestre, rodoviário e ferroviário e o dutoviário. A grande característica do dutoviário é que a gente nunca vê ou praticamente não vê o duto, porque ele está enterrado. Por quê? Porque o duto normalmente trabalha com uma pressão muito alta, certo? Para movimentar o líquido lá dentro, existem equipamentos chamados bombas, que são para os líquidos, e compressores, que são para os gases. E esses equipamentos, eles inserem uma pressão muito alta nesse equipamento. Pressão é aquela força que a gente faz com o dedo, tá? O dedo, normalmente, nosso é 1 centímetro, tá? É 1 centímetro de área, e aí a gente faz uma pressão em cima de qualquer lugar. Se a gente, com o nosso dedo, apertar uma balança, a gente vai ver quanto de força, quanto de pressão a gente consegue ali naquela balança. Então, a gente lê normalmente, sei lá, 10 quilos por centímetro quadrado. Isso é uma força. E, normalmente, cada um quilo que a gente faz de força, a gente consegue elevar esse líquido a 10 metros de altura. Dá para imaginar isso? Certo? A cada 1 quilo que a gente põe de força, a gente eleva esse líquido a 10 metros de altura. Só para ter uma base, só para vocês terem uma noção. Por exemplo, eu quero uma bomba de líquido para levar água no meu prédio que tem 30 metros de altura. Então, eu precisaria ter uma bomba de 3 quilos. Mas, tecnicamente, como eu tenho uma perda de carga ali no duto, eu ponho uma bomba de 4 quilos que serve para levar até 30 metros de altura a água. Continuando, o modal terrestre é dividido em rodoviário... O professor... Oi, fala, Jardim. Era só uma dúvida só. Sim, aquela base amarela ali, que fica na ponta, que identifica, né, onde onde tem os dutos, né? Essa base aqui, essa pontinha aqui? É. Isso. A gente chama isso de marco. Marco. Normalmente, nesses marcos, estão a identificação do duto que passa aqui, a faixa do duto, isso aqui tem um nome, tá? Por exemplo, essa faixa aqui chama-se Obati, que liga os dutos de São Caetano até Barueri. Então, tem o nome da faixa, os dutos que passam aqui e a profundidade. Isso é importante para a comunidade que mora ao redor da faixa, saber qual é a profundidade do duto aqui. Então, em média, é 1,5 metro de profundidade, tá? Em média. Continuando, então, o rodoviário é o transporte que oferece rotas... Oi? Mas o ideal não seria que fosse mais profundo para ninguém tentar escavar? Algo do gênero? Então, o ideal, assim, pelos estudos, é 1,5 metro mesmo. Quanto mais profundo, mais dificuldade também a gente tem de fazer manutenção. Então, por exemplo, olha só para você ter uma ideia, isso aqui é uma faixa, tá? Os dutos, normalmente, eles estão mais próximos ao meio. Por quê? Para eu poder ter uma máquina do lado, se eu precisar fazer manutenção. Quanto mais fundo eu colocar, mais espaço na lateral eu tenho que ter para ter uma máquina maior. Imagine uma máquina para cavar 1,5 metro e uma máquina para cavar 3 metros. Deu para entender, Gilmar, a diferença? Aham. Tá? É possível ter dutos mais profundos? Principalmente os gasodutos. O gasoduto normalmente é mais profundo, porque a pressão dele é maior, mas aí provavelmente eu não tenho nada aqui do lado, tá? A faixa tem que ser muito mais larga para eu poder ter equipamentos de grande porte para poder cavar em mais
mais profundo. Vamos lá. Então, aqui, né, o terrestre oferece rotas de curtas distâncias de produtos acabados e semi-acabados. Mas, no Brasil, a gente viu que o terrestre rodoviário serve rotas de média distância também e de longa distância. Aqui a gente está vendo bem rapidamente, hein, tá, pessoal? A gente não vai entrar em detalhes, a não ser alguns mapinhas que eu coloquei aqui. O ferroviário, o transporte ferroviário é lento, muito utilizado para transportar matérias-primas e manufaturados de baixo valor para longas distâncias. No modal terrestre ferroviário, há o estoque em trânsito, onde o tempo de viagem é considerado o período de estoque. O aéreo, a grande característica do aéreo é a alta taxa de frete, certo? Ou seja, o frete é mais caro. Por quê? Porque as acomodações para o avião são diferentes do trem e do rodoviário. Então, eu tenho que ter um aeroporto, eu tenho que ter hangares, eu tenho que ter manutenção, além do que o combustível que é consumido numa aeronave é sempre muito mais do que o combustível consumido no trem ou no caminhão. Transporta itens com pouco volume e alto valor agregado, como eletrônicos, instrumentos ópticos, materiais frágeis, joias, frutas perecíveis, né? É o que transporta o aeroviário. A grande vantagem do aeroviário é a velocidade em grandes distâncias. Modal aquaviário exige a utilização de outro modal auxiliar de transporte combinadamente e sofre a influência das condições meteorológicas e necessita de margens navegáveis. Olha só a complicação, né? Quando a gente fala do aquaviário, a gente está falando, não adianta eu ter um navio, sozinho não vou transportar de ponta a ponta, vou ter que ter um outro modal. Sofre influência das condições. Então, quando ele vai para os mares ou quando ele vai para os oceanos, tem a condição meteorológica. E a outra coisa, tem que ter margem navegável, principalmente quando a gente fala de rios. Transporta principalmente granéis, ok? Então, como carvão, minérios, cascalho, areia, petróleo, ferro, grãos, entre outros. E trabalha com itens de baixo valor agregado e não perecível. Aliás, né, hoje o navio até consegue trabalhar com alguns perecíveis, né? Por exemplo, aqueles que podem ser congelados. Então, aqui a gente tem 3 formas de ver a navegação. Então, a gente está vendo as balsas, ok? Nos rios ou nos lagos sendo empurrados por rebocadores. Nós estamos vendo que tem hoje muita quantidade, que são os navios com containers. E aqui nós temos um navio com gás. Esse formato aqui do porão do navio mais essa meia esfera significa que ele é um navio com gás. Ou esse gás está na forma de gás mesmo, ou esse gás está na forma de líquido. Como é que eu posso fazer para esse gás virar líquido? Então, eu tenho 2 formas de fazer o gás virar líquido. Primeira forma, mais simples, a gente chama de pressão. Mais comum quando a gente vê o botijão de 13 quilos, ok? O botijão de 13 quilos, ele chama-se de 13 quilos porque ele tem 13 quilos, ok? 13 quilos de produto, certo? Aquele produto que está ali chama-se GLP, gás liquefeito de petróleo. Então, ali dentro, ele está na forma líquida. Então, lá dentro, para ele ficar na forma líquida, ele, do lado de fora, ele é pressurizado, ou seja, ele é colocado dentro do invólucro menor do que as partículas. As partículas, normalmente, do gás estão soltas, então como se a gente estivesse vendo o ar. E aí você vai pressurizando, aquelas partículas, moléculas, né? Vão se juntando até formar o líquido. Isso é uma característica do gás. No caso do GLP, a pressão, em média, pela mistura que compõe esse gás, que normalmente é uma mistura de propano com butano, que são gases que saem da destilação do petróleo, gira em torno de 8,5 kg, 9 kg.
O que significa isso? Olha só, para que eu, né, pressurize esse GLP, ele vire líquido, eu tenho que colocar 8 quilos, 8,5 quilos, 9 quilos. Significa que é uma força, como se eu estivesse fazendo com o meu dedo, de 8 quilos a 9 quilos. Se esse bichinho romper, como tem 9 quilos ali dentro, é como se ele subisse 90 metros de altura. Só para vocês terem uma ideia do que é pressão. Esse gás subiria 90 metros de altura. Outra forma de fazer o gás ficar líquido, a gente chama de baixa temperatura. Baixa temperatura. Então, quando eu tiro a temperatura desse gás, vou baixando essa temperatura, ele pode ficar líquido também. Então, no caso do GLP, em média, ele fica líquido quando ele está a menos 39 graus. Ok? Aí ele fica líquido. Se eu tiver uma geladeira que consegue baixar a temperatura a menos 39 graus, eu ponho o GLP em gás e ele vai se transformar em líquido. Só para vocês terem uma ideia, quando ele está no ambiente, ele ocupa 600 vezes mais de espaço de quando ele está líquido. Deu para entender o que eu falei? Então, quando esse gás vira líquido, ele fica 600 vezes menor. Tem alguns gases que precisam de uma temperatura muito menor para ficar líquido, que é o caso do gás natural, o GN, gás natural, GNL, gás natural liquefeito. O gás natural liquefeito ele precisa de menos 170 graus. Menos 170 graus para ficar liquefeito. Então, imagina você trabalhar ou, né, ficar dentro de um navio onde aquele gás está com menos 170 graus. Ok? Bora lá, turma. Continuando. Aqui são outras formas, né? Então, aqui a gente tem uma barcaça com minério dentro de um rio muito navegável. Não lembro qual desses aqui na Europa. Não lembro se é em Paris. Provavelmente é em Paris. Aqui também uma barcaça empurrando uma outra balsa aqui com outros produtos. O duto viário, né? Já vimos rapidamente cada um deles. Tá? O duto viário, utilizado em movimentações de petróleo, derivados, gás natural, biocombustível. Aqui a gente estava dando um foco muito no que é derivado de petróleo e petróleo. Mas lembrando que aqui a gente tem água e aqui a gente também tem minério de ferro. Alto investimento inicial, a característica do duto é que ele tem um alto investimento inicial, ele se dá pela construção no lado inicial de um terminal. Esse terminal vai ter que ter aquelas bombas que eu falei para vocês, ou os compressores, vai ter que ter os tanques para armazenar os produtos. E quando eu construo o duto, imagine o duto, ele vai passar em alguma terra, né? Da mesma forma que a rodovia. Então, o duto tem que ter uma concessão daquela terra ou ele tem que comprar aquela terra. Depois que ele conseguiu, né, a concessão ou a compra daquela terra, ele tem que escavar aquela terra, lançar o duto lá embaixo, depois cobrir e deixar aquela terra numa condição de faixa de dutos. Então, professor, seria um ponto estratégico? Exatamente, é um ponto estratégico. Exatamente, é um ponto estratégico. Porque, olha só, se a gente olhar o mapa, eu esqueci de pôr um mapa de dutos aqui para vocês. Eu acho que eu só coloquei de ferrovias e rodovias. Mas se a gente olhar um mapa de dutos, a gente vai ver que nós só temos um duto, um único duto no Brasil, que interioriza os derivados, que é um duto chamado Replan Brasília. É o único duto que interioriza os produtos para o Brasil. Mas a grande maioria dos dutos são no litoral, quase todos são no litoral, com rara exceção em São Paulo e com rara exceção em Curitiba. Ok? A outra grande maioria dos dutos são no litoral.
Então, todo lugar que tem refinaria, certo? Todo lugar que tem refinaria, os dutos são no litoral. Só tem, desculpa, olha só, estou esquecendo. Tem uma refinaria em Betim, Minas Gerais, e tem um duto de petróleo que leva de Campos dos Goytacazes até Betim. Também tem um duto de petróleo. Mas ele não interioriza derivados, tá? Ele só interioriza o petróleo. E lá de Betim saem os derivados. A de Betim é Regap, né? Isso, é Regap. Muito bem, muito bem. Tá bem entrosado aí, hein? E um duto dentro de um terminal ou dentro de uma refinaria é assim. Ok, Gilmar? Então, essa parte aqui eu consigo ver o duto dentro do terminal de uma refinaria. A partir do momento em que ele vai sob o solo, a mais ou menos 1,5 m, ele só vai subir no outro terminal ou na outra refinaria. No Brasil, a grande característica é essa. Nos Estados Unidos e na Rússia, a gente ainda acha dutos aéreos, tá? Mas no Brasil, te diria que 90%, 95% dos dutos são enterrados. Tem uma justificativa também, né? Além da segurança. É contra roubos. Deu para entender, Gilmar? Evita roubos, evita ou evitaria. Mas a tecnologia, como cresce para um lado, cresce para o outro. Hoje já tem muitas... Olha só o que a gente fala, já tem muitas empresas especializadas em encontrar o duto, escavar o duto, colocar um dutinho lá nele para roubar produto. Hoje a gente tem empresas especializadas para fazer isso. E a gente vê N problemas aqui em São Paulo e N problemas no Rio. Só para vocês terem uma ideia, teve uma época na Colômbia que teve mais de 3.000 assaltos a oleodutos na Colômbia. Se a gente considerar que a gente, num ano, né? Se a gente considerar que a gente tem 365 dias, foram quase 10 assaltos por dia a dutos. Assalto, que eu digo, a gente chama de roubo quando o cara coloca a arma na nossa cara. Assalto é quando ele rouba o nosso carro, alguma coisa assim. Então, lá eles fazem a escavação, furam o duto, colocam o que a gente chama de batoque, que é um duto pequenininho saindo desse duto principal, e rouba. Fizeram um trabalho muito grande na Colômbia e hoje diminuíram consideravelmente o número de roubos. Continuando, participação dos modais. O grande problema, né? A gente tem esse aqui, que é da fonte do Gustavo Logística. A gente tem aqui 61% é rodoviário, o grande problema no Brasil. O grande problema que a gente fala, olha só, pessoal, não é em termos de acesso, não, hein? Tá? O acesso a essas estradas até que custo, né, professor? É isso, Antônio. É lembrando que o custo do rodoviário ele é muito mais do que o dobro do ferroviário, só em termos de custo. E a outra coisa, quando a gente relembra a característica principal em termos de custo, acima de 120 quilômetros, o custo do rodoviário ele não é uma reta, ele é exponencial, acima dos 120 quilômetros. O ideal seria que a gente pudesse investir em ferrovias no Brasil para poder fazer essas ligações de grandes quilometragem e nesses pontos intermediários a gente ter os terminais aonde saísse os caminhões. Isso seria uma maravilha, mas parece que o Brasil não tem, o governo brasileiro não tem essa intenção de forma alguma. Sendo possível, né, quando for possível, a gente aliar o ferroviário e o rodoviário ao aquaviário, que é esse azulzinho. O grande problema do aquaviário no Brasil é que a gente tem um terreno não muito bom. A gente tem muito planaltos e planícies. Quando a gente tem muitos planaltos e planícies, a gente não consegue. A gente tem uma diferença muito grande. Por exemplo, aqui no litoral, nós estamos na planície, né, ao nível do mar. Lá em São Paulo é o planalto. Para a gente chegar lá são 700 metros de altura. Então, esquece o aquaviário nesse ponto. Aí eu teria que ter alguma forma, né, de levar através do ferroviário. E assim, por isso que funciona dessa forma. A gente tem que adaptar
as situações. Os Estados Unidos, ele teve uma facilidade, ele conseguiu unir o leste ao oeste com ferrovias. A gente não consegue fazer isso. E a facilidade dos Estados Unidos é que ele tem o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Aqui na América do Sul, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Para unir o Oceano Atlântico ao Pacífico, a gente tem a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes praticamente impede isso. Então, a gente teria que verificar e conseguir formas diferentes. Aí o Mercosul tinha que se unir, ou os países da América do Sul se unir, para ver se conseguia fazer alguma coisa que pudesse unir o Pacífico ao Atlântico. Outra coisa, né? Os dutos aqui no Brasil correspondem a 4,5%. Então, tanto faz em que momento a gente olha esse gráfico, a única coisa que vai ver aqui é uma evolução do rodoviário e uma involução do ferroviário, tá? Mais ou menos isso. Os outros se mantêm praticamente. Rodoviário, só vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui relevante, não tem relevante. Aqui, ó. Aqui tem relevante das rodovias. Então, o que tem, assim, bem relevante nas rodovias brasileiras? A gente tem, no total, 1.724.923 quilômetros de rodovias. Caramba, turma, é rodovia para chuchu, né? Bastante rodovias. Só que, desse total, somente, em média, né? De repente teve algum ajuste. Vamos considerar aqui 165 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, ou seja, essas vermelhinhas aqui um pouco mais grossinhas aqui no Brasil, tá? Então, olha só a característica. Grande quantidade de rodovias pavimentadas no litoral. Uma pequena quantidade que está indo para o interior do Brasil. Se eu considerar que o Brasil tem 1.700.000 quilômetros e eu tenho só 160, menos de 10% das rodovias brasileiras são pavimentadas. Mesmo tendo, então, uma grande porcentagem de carga movimentada por rodovias, somente menos de 10% é pavimentada. A grande maioria é sem pavimento. Dessas pavimentadas, 56 mil quilômetros são federais, 91 mil quilômetros estaduais e 17 mil quilômetros municipais. Ok? Bom, uma característica importante para a gente saber em termos de rodovias. Olha só, quando as rodovias estão em más condições, cada R$1 que deixa de ser aplicado na conservação da rodovia aumenta em R$3 o custo do transporte ao usuário. Isso aqui é fonte do Banco Mundial, tá? Não fui eu que fiz aqui, não. Fonte do Banco Mundial. Então, olha só. O custo Brasil também fica altíssimo porque eu não invisto em conservação. Cada R$1 que eu deixo de conservar, eu jogo R$3 no custo para o usuário final. Quem é o usuário final? Somos nós. Somos nós. Então, onde é que a gente paga isso? No custo do produto. Olha só que engraçado, né? Aí você vai falar, poxa, professor, mas tem um Ministério do Transporte que cuida disso, né? Cuida de desviar aquilo que ainda tem lá dentro, né? Complicado, né? Só para vocês terem uma ideia, turma, existe, eu também não coloquei aqui, mas tem um curso que fala, bem rapidamente, né? Um curso que fala como construir as estradas e como conservar essas estradas. Só para vocês terem uma ideia, em média, dependendo do fluxo de caminhões, de pesados, né? Não vou falar só caminhões, em função de pesados, uma rodovia tem que ser conservada a cada 10 anos. Ok? Uma rodovia tem que ser conservada a cada 10 anos. Ah, mas professor, isso a gente fala em termos de asfalto. Mas e se for um outro produto? Ainda não temos rodovias que só tenham um tipo de produto. A gente vê a Imigrantes, que tem muitas partes da Imigrantes que são concretos. Vira e mexe, você sobe pela Imigrantes, você vê que eles estão reparando o concreto. Então, o concreto também não é
algo assim que a gente possa considerar definitivo. Um dia vão achar um material super durável que vai durar mais de 10 anos, tá? Mas isso depende de pesquisa. O asfalto não é um bom produto para isso. Só que o asfalto é um subproduto do petróleo. Ele sobra no fundo da destilação. Sobra. O que eu vou fazer? Então, antigamente, eles pavimentavam as ruas com petróleo, com o asfalto. Hoje, eles já estão mudando, já estão colocando algum outro tipo de produto, borracha, principalmente a borracha que sobra do pneu, estão fazendo novas fórmulas aí, até porque o petróleo, eles estão diminuindo consideravelmente a produção de asfalto para produzir os derivados. Dúvidas aí, turma? Situação da malha rodoviária. Olha só, em setembro de 2004, a última informação que eu consegui ver, turma, olha só, a gente não tem indicadores ou aqueles indicadores que a gente tem são muito atrasados, mas não mudou muito de lá para cá. Provavelmente, se mudou, foi para pior. Eram considerados, dos 100% das rodovias, 28 bom, 31 regular e 41 ruim. Se mudou, mudou pouca coisa. O que é bom? É aquela condição que foi ou é asfalto novo, ou foi repavimentada, foi revisada, não prejudica o caminhão, não encarece o custo do produto para o usuário final. 41% em más condições, né? Isso nós estamos falando das rodovias pavimentadas, não estamos falando daquelas que não são pavimentadas, não. Continuando, custo do transporte. Então, só para ter uma ideia, o transporte rodoviário de cargas, aquele que a gente fala que é o dobro do ferroviário, né? Por se tratar de uma atividade de alto custo, deve ser constantemente analisada essa redução. Então, podemos citar alguns custos. Depreciação, remuneração do capital, pessoal, motorista, seguro, IPVA, seguro obrigatório, custos administrativos, combustível, pneus, lubrificantes, manutenção e pedágio. E o estado de conservação das rodovias, geralmente precários, faz com que esses custos sejam maior ainda e afetem o setor. Então, lembra quando eu falei para vocês? Até 120 quilômetros, o rodoviário é muito legal. A partir dos 120 quilômetros, ele começa a se tornar muito mais caro. Por quê? Porque se ele faz uma viagem longa, o que ele está deixando de fazer? As manutenções. Ele está fazendo o motorista dirigir mais. Ele está fazendo gastar mais combustível. Ele está fazendo gastar mais lubrificante, gastar mais pedágio. Então, essas coisas vão fazendo com que o custo, que era reto até os 120 quilômetros, suba consideravelmente a partir dos 120 quilômetros. Turma, relembrando duas palavras aí. O que é depreciação? Depreciação é quando um produto, o preço de um produto ele cai no mercado, ou o preço de um serviço. Nós estamos falando no transporte, tá, Salim? No transporte. Depreciação, ele tem um significado contábil, ok? Um significado contábil. Então, por exemplo... Se eu comprar um caminhão hoje e vender aí o valor. Ô, Salim. Fala, Gilmar, continua, completa aí. Nada, calma aí, daqui a pouco eu falo. Agora não. Alguém está importunando você aí, Gilmar? Para com isso, rapaz. Fala aí. Olha só, então, depreciação, contabilmente falando, é um valor que a gente tem que debitar do valor do veículo ao longo de um certo período. Então, normalmente, o caminhão se deprecia em 10 anos. Tem alguns equipamentos dentro da indústria que se depreciam em maior tempo. Então, a cada ano, esse caminhão vai caindo 10%. Ok? Quando eu jogo essa depreciação a cada 10 anos, na contrapartida da depreciação, eu teria que ter uma conta de amortização.
O que é a conta de amortização? Pessoal, quando eu deprecio, eu tenho que amortizar. Significa que o mesmo valor que eu deprecio, eu tenho que colocar numa conta de amortização para quê? Para que, na teoria, ao final dos 10 anos, eu faça o quê? Tenha dinheiro para comprar um caminhão novo. Deu para entender? Essa conta de depreciação, muitas companhias não fazem isso. Às vezes, sei lá, o contador não fala, ou às vezes o contador fala e o dono Professor, fala... e o planejamento, né? É igual o senhor mencionou agora, a depreciação, ela vai conforme contábil, né? E você tem que ter todo o controle na sua operação conforme a renovação de gestão de frota, não é? É igual o senhor falou agora, conforme 10 anos, eu vou trocando o meu veículo. E conforme eu vou trocando, eu vou valorizando o meu atendimento ao meu cliente. O grande problema, Antônio, o grande problema é que muitas empresas, elas não alocam na conta de amortização esses 10%. O que é alocar? Então, por exemplo, quando eu cobro frete, eu tenho que ter lá no frete uma conta chamada de amortização. No frete, certo? Então, vamos dizer que aquele meu caminhão todo dia sai para fazer um frete, todo dia. Então, 30 dias por mês, eu tenho frete. Eu tenho que jogar um valorzinho desse frete, chamado amortização, e jogar aquele valor numa conta lá separada, para que ao final do ano eu tenha 10% e ao final de 10 anos eu tenha 100% do valor de um caminhão novo. Mas o que acontece com o empresário brasileiro? Ele pega aquele dinheiro e usa no dia a dia, nas contas do dia a dia. Quando chega ao final dos 10 anos, ele não tem dinheiro, ele vai e financia. Certo? Ele vai e financia para comprar um novo caminhão. Na teoria, no planejamento, como o Antônio Carlos falou, se as empresas fizessem corretamente, adequassem suas contas de depreciação e de amortização, ao final dos 10 anos, esse cara teria dinheiro para comprar um caminhão novo. Mas o que acontece no final dos 10 anos com aquele caminhão que eu estou usando? Se eu for um cara que faça manutenção corretiva, preventiva e preditiva adequadamente, no final dos 10 anos, meu caminhão ainda existe. Se eu conseguir vender aquele caminhão que ainda existe por 30% do valor, eu posso colocar esses 30% como lucro. E eu posso fazer uma PLR com todo mundo, uma participação de lucros e resultados com toda a equipe, porque todo mundo ajudou a conservar esse caminhão. Fala, Gilmar. Pelo que eu tinha visto, acho que não tem nenhuma empresa que faça manutenção preditiva em caminhão. Ah, tá lembrado, né? Eu pesquisei, Gilmar. Existem algumas empresas que têm alguma coisa de preditiva, sim. As grandes empresas... mas não chega a ser específico, né? Não chega a ser específico, exatamente. Isso é possível. Teve um projeto, acho que, da Universidade do Paraná, que falava o básico só, mas não chegava a falar como que eles realizavam ou como, sabe? Ok, entendi. De repente a gente volta a falar desse projeto. Pessoal, dúvidas aí entre amortização e depreciação? Quando então o empresário ele não faz a depreciação e a amortização de forma correta, quando ele perde o veículo, ele tem que comprar um veículo financiado, certo? Quando ele compra um veículo financiado, ele vai ter que colocar uma conta chamada remuneração do capital. Porque se ele financiou o veículo, ele pegou esse dinheiro emprestado de alguém, certo? Quando ele pega esse dinheiro emprestado, ele pode pegar o dinheiro dele mesmo como dono, de um irmão, de um parente, de um banco, de uma financeira qualquer, ele vai ter que remunerar esse dinheiro, porque ele vai ter que pagar esse dinheiro de volta. Como ele não fez a conta de depreciação e de amortização corretamente, ele perdeu o caminhão ao longo dos 10 anos, não tem mais caminhão. Aí ele pegou lá 200 mil emprestado. Esses 200 mil ele tem que pagar. Olha só, agora ele vai ser obrigado forçosamente a fazer essa conta, porque ele vai ter que pagar.
além de pagar as prestações, ele vai remunerar o capital. O que é remunerar o capital? Normalmente, quem empresta esse dinheiro está tirando de alguma aplicação para emprestar para ele. Então, qual é a remuneração que esse cara tinha na aplicação? Vamos dizer que é um banco. E um banco consegue emprestar para todo mundo consignado a 1,8%, 1,5%, sei lá, mais de 1%. Então, esse cara, dono da empresa, além de depreciar, ou seja, de pagar a prestação, ele vai remunerar o capital. Aí, esse cara que não fez uma conta adequada de depreciação e de amortização vai cobrar mais caro o seu frete. Ou vai cobrar o frete igual dos outros, mas vai pagar mal o seu pessoal. E aí, ao longo de mais uma jornada de 10 anos, esse cara é capaz de quebrar, porque ele não fez a conta certa. Beleza, turma? Dúvidas aí? Tranquilo? Aqui é só para a gente ter uma ideia das ferrovias, tá? A gente também tem aqui no Brasil as principais ferrovias. E o grande, né, o grande trunfo da ferrovia brasileira é essa aqui, ó. Estrada de Ferro Carajás, ligando aqui em Goiânia, que é a famosa Ferrovia Norte-Sul. Que, se Deus quiser, vai sair ainda no século, neste século, tá? Vamos falar assim, nessa década, vamos pensar assim, se a gente for mais... Século é muito, né? São 100 anos, né, Antônio Carlos? Já se passaram 20, né? Já estamos quase no ano 21. Vamos falar nessa década. Tá passando muito rápido, né? Tá passando muito rápido. Vamos passando pensar... voando. Esse ano, então, cara, hoje é o último dia de agosto, porra. Imagina um negócio desse, né? Vamos pensar, então, que essa ferrovia Norte e Sul, se Deus quiser, sai na década de 2020 a 2029. Vamos ver, vamos torcer. Sério, pessoal, se isso aqui sair efetivamente, a nossa logística vai mudar consideravelmente. Por quê? A grande produção de grãos aqui, ó, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins. Olha só, toda essa região aqui, os caminhões, olha só, se eu pegar os caminhões que estão aqui, vão levar para algum ponto aqui da Norte-Sul, e da Norte-Sul sai para o ferrovia aqui, ó, vai sair lá em São Luís. São Luís é praticamente o extremo brasileiro, o extremo norte brasileiro de um porto que já está adequado para levar grandes navios de cereais, de granel. Imagine o dia que... Oi? Com a saída, se realmente a Norte e Sul sair do papel, você não acha que o Porto de Santos vai sofrer muito com isso, não? Boa pergunta. Aliás, ótima pergunta. Hoje o Porto de Santos, ele é um porto generalista. O que significa generalista? Ele trabalha com diversos tipos de produtos, diversos tipos de carga, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Essas cargas fazem com que a gente tenha que ter uma condição desfavorável de armazéns. A gente tem que ter todo tipo de armazém. A gente tem que ter todo tipo de modal. Por quê? Porque eu sou generalista. Olha só, Gilmar, se a gente sair da condição de generalista para especialista, eu posso melhorar consideravelmente meu grau de produção. Eu posso trabalhar mais eficientemente. Eu posso trabalhar melhor. E assim eu tenho resultados melhores e produzir mais o meu porto se eu for especialista em container, por exemplo. Entendeu? Se eu for especialista nas cargas que estiverem próximo a São Paulo. Nós temos uma região industrial muito grande, que é a região de Campinas, a região do ABC, a região de São José dos Campos, a região de Sorocaba, e a gente concentrar isso aqui no Porto de Santos. E deixar todos os grãos aqui, o que dá um trabalho enorme. O que estraga as estradas? São os caminhões super pesados. A capacidade é, professor. Além do peso. Porque as estradas, Antônio,
elas são projetadas para um determinado peso. Agora, quando você, naquelas estradas, passa um caminhão de 45 toneladas com 60, é sobrepeso. Ou seja, você tem mais peso por centímetro quadrado, o que impacta diretamente na rodovia. Então, se eu tirar das rodovias que vêm principalmente para São Paulo, né, Porto de Santos ou Porto de Paranaguá, no Paraná, esses caminhões super pesados, eu consigo conservar mais as minhas estradas, reduzo o custo do frete. Então, Gilmar, tem, assim, se a gente pensar, vai ter pontos negativos? Vai, mas consideravelmente vai ter mais pontos positivos. Conseguiram entender aí o raciocínio? Professor, mas eu não entendi assim muito bem o que seria esse tirar os caminhões pesados, porque também depende da quantidade de cargas que, por exemplo, um caminhão tem que transportar, né? Então, olha só, tirar das estradas para o sul. Gabriel, os caminhões com grãos, por exemplo, principalmente soja, quando a China compra, em vez da China vir pegar aqui no Porto de Santos, ela vai pegar lá no Porto de São Luís. Então, os caminhões que viriam para Santos ou para Paranaguá, eles não vêm mais com soja. Eles vão entregar a soja num terminal ferroviário aqui, por exemplo, em Goiás, e esse terminal ferroviário, eles põem a soja nos vagões e levam até São Luís. Então, esses caminhões vão ficar rodando só aqui, sem ter que vir aqui para São Paulo. É isso que eu falei em tirar, ok, Salim? Ok. O processo vai melhorar também, né, professor? É o ponto estratégico também, né? E vai diminuir também a roteirização do caminhão, né? Isso, muito bem. Por isso que a gente chama de planejamento do sistema de transporte. Em vez de um caminhoneiro, eu tenho um exercício muito legal que eu vou passar para vocês, tá? Em vez de um caminhoneiro ficar entre sair lá de Goiânia e vir para São Paulo e voltar em 5 dias, aonde esse trânsito faria com que ele tivesse um estoque em trânsito, ele faz aqui em meio-dia dessa região até o terminal ferroviário. Meio-dia ele vai e volta e faz 2 viagens num dia. Deu para entender o que eu falei? Isso é planejamento do sistema de transporte. Imagine um caminhão que tem que sair de lá daquela região e demorar 5 dias para vir, descarregar e voltar. Eu tenho um exercício prontinho para a gente fazer esse planejamento. Vocês vão ver que legal que é esse planejamento, cara. Isso gera atrasos, Garcia, gera problemas. Isso. Além disso, eu tenho que ter mais caminhões fazendo esse trajeto. Porque se eu tenho que vir de lá para cá, trazer uma grande quantidade para encher 6 navios chineses de soja, imagine quantos caminhões tem que vir aqui para encher 6 navios de soja. Deu para entender? Enquanto que esse caminhão fizesse um trajeto muito menor, levasse até o trem, e o trem levasse a soja para São Luís, ficaria muito melhor, logisticamente falando. Ok, Gilmar? Tem condições que são desfavoráveis mesmo. Mas, na contrapartida, o porto tem que se adequar a virar especialista em um tipo só de carga, ou em um tipo de invólucro da carga, de repente. Ou então a gente faz a margem direita uma coisa, a margem esquerda outra. A gente tem que virar uma condição. O grande problema do Porto de Santos é ser generalista ao extremo. Qualquer carga vem para cá em qualquer embalagem. E aí eu tenho que ter uma movimentação muito grande, o que faz com que eu não tenha uma eficiência boa. Ok? Gabriel, entendeu o negócio do tirar aí, então? Sim, sim. Tranquilo. Bora lá, continuando. Esse slide a gente viu o semestre passado, mas aqui é só relembrando. Então, para cada modal, ferroviário, aquaviário, rodoviário, dutoviário, aéreo, eu tenho uma característica de velocidade, de capacidade do cumprimento do horário, da frequência, da disponibilidade geográfica, da capacidade de transporte e do custo. Então, olha só, velocidade a gente vai ver que o aéreo é muito rápido e o rodoviário é rápido. Os outros são médio e lento. Capacidade de cumprimento, o rodoviário é alto, ou seja, eu tenho rodovias, né, 1.700.000 quilômetros de rodovia. Frequência,
Olha só, frequência é alto. Eu posso pôr caminhão saindo de todos os lugares. No duto é alto porque eu posso operar 24 horas por dia. Não tem nada que impeça o duto de operar. Disponibilidade geográfica. Eu tenho rodovias aqui no Brasil, então ela é muito alta. O duto é muito limitado. O aquaviário é limitado. Capacidade de transporte. A única coisa que o rodoviário perde com relação às outras é o tamanho da caçamba do caminhão, certo? É a única coisa que ele é médio. No custo, olha, ele ganha lá, né? Ele é o segundo, muito alto para o aéreo e alto para o caminhão. Então, dá uma olhada. Por isso que não tem jeito, quase que eu vou abrir uma empresa. Vai ser o primário mesmo, o rodoviário, não tem jeito. A não ser que eu tenha ferroviário próximo da onde eu estou abrindo, mas é muito difícil, muito, muito mesmo. Uma característica, turma, também bem parecida com a outra que a gente vê nessa figura aqui, comparação entre características operacionais, muito parecida que a comparação dos serviços, tá? Então, velocidade, consistência, capacitação, disponibilidade e frequência, bem parecido com aquela outra anterior. Agora, uma comparação do Brasil e dos Estados Unidos. Lembrando que o TKU é a tonelada transportada por quilômetro útil, ok? Já tinham ouvido falar nisso, né? TKU. Tonelada transportada por quilômetro útil. Olha só uma comparação entre Brasil e Estados Unidos. No Brasil, 61% é rodoviário. Nos Estados Unidos, 26%. E olha que a frota de caminhão dos Estados Unidos é muito maior que a frota brasileira. No ferroviário, que a gente está um pouquinho menor do que isso hoje, é 20%. Nos Estados Unidos são 38%. Olha só, o ferroviário dos Estados Unidos é maior do que o rodoviário. O aquaviário nos Estados Unidos é 16%. E olha o dutoviário, turma. 20%. 20%. É pouco ou é muito? 20% é 1/5. 1/5 de toda a carga dos Estados Unidos é transportada por duto. Isso é maravilhoso, turma. O custo inicial é alto, mas o custo de manutenção é baixíssimo. Então, olha só, os Estados Unidos transporta quase que toda a carga dele, chamada petróleo, derivados, etanol, água, biocombustíveis. O etanol está aí dentro do biocombustível, né? Minério bruto, gás natural, tudo, petróleo, tudo que é possível ele transporta por dutos. Ou seja, além de tirar, olha só, Gabriel Salim, além de tirar, quando eu tiver a ferrovia norte-sul funcionando, eu tirar os caminhões com grãos vindo aqui para São Paulo, os Estados Unidos praticamente não tem caminhão de derivados. Deu para entender o que eu falei? Quando eu ponho um caminhão na rua com derivados, eu estou colocando uma baita insegurança. Porque esse caminhão pode capotar, pode bater, pode furar, alguém pode roubar. Só para vocês terem uma ideia, turma, o Brasil, em termos de quilômetros de dutos, tem uns 25, vamos arredondar para 30 mil quilômetros. Em comparação às estradas, o Brasil tem 165 mil quilômetros de estradas pavimentadas. E tem mais de 1.700.000 quilômetros de estradas, entre pavimentadas ou não. Em termos de dutos, o Brasil tem 30 mil quilômetros. É pouco ou é muito? Comparado com a rodovia, é pouco, né? Bem pouquinho. Sabe quantos mil quilômetros os Estados Unidos têm de duto? Vamos lá, chutem um número aí, turma. O Brasil
tem 30 mil quilômetros. Chuta um número aí. Quantos Estados Unidos vocês acham que tem? 1.000? Não. Olha só. 150 mil. 100 mil. Muito Sim. bem, chutaram legal. Se o Brasil tem 5% e 30 mil, se esse cara tem 4 vezes mais, 4 vezes 3, 12, daria 120 mil, ok? Só que não é isso, turma. Os Estados Unidos têm 800 mil quilômetros de dutos. Caramba. 800 mil quilômetros de duto, cara. O Brasil tem 5 mil quilômetros. O Brasil tem pouco mais de 5%, vai. Um pouquinho mais de 5%. Imagine, pô, mas como é que o cara fez? Alguém fez. Como é que o cara consegue transportar 20% de toda a mercadoria em dutos? Como é que ele consegue transportar 38% de toda a mercadoria em ferrovias? Antônio, planejamento. Planejamento do sistema de transporte. Eu vou investir onde é mais barato. O rodoviário precisa? Precisa. Tinha um cara, não sei se vocês lembram dele, caraca, esqueci o nome dele, talvez alguém lembre, que trabalhava na Eldorado. Ele transportava para Eldorado, né? Esqueci o nome dele, da logística. Caramba! Quando eu dei aula para ele no primeiro semestre, o cara, ele queria me bater, porque ele transportava por caminhões, né? E eu falava para ele que o caminhão é caríssimo no Brasil. Quando ele se formou, ele veio me cumprimentar. Ele falou, professor, o senhor tem razão. O custo do Brasil é alto porque a gente coloca 62% da mercadoria no rodoviário. Você tem razão. E quando eu coloco o rodoviário para fazer o que é rodoviário, os motoristas não vão perder, cara, porque eles vão fazer... Desculpa. Eles vão fazer viagens mais curtas. Eles vão fazer mais viagens mais curtas. Não vão fazer viagens de ida e volta ao Porto de Santos de 5 dias. Eles vão fazer 2 viagens locais num dia só. Vão poder... Mas, professor, eles têm uma visão diferente, né? Eles quem? Os motoristas, né? Porque ele não vai ter mais produtividade, entendeu? Ele não vai ter... Para eles, não vai ter lucro, né? Para a gente que está fazendo uma gestão, a gente está vendo o ponto econômico da empresa. Sim, entendeu? E o ponto econômico do Brasil. O motorista vai querer dar o nó para passar na estrada que não tem pedágio. Vai pegar a nota fiscal do almoço e jogar R$60. Vai pegar a nota fiscal da pernoite e jogar R$200. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Tá certo. É o problema do brasileiro, cara. Ele quer dar um nó, ele quer tirar no máximo possível. Só que se ele fizesse 2 viagens curtas num dia, ele estaria em casa à noite, né? Então não precisaria disso. Ele provavelmente vai ganhar muito mais, é que ele não faz a conta. Ele acha que dando nó numa noite, num almoço, numa refeição ou num pedágio, ele vai ganhar mais, mas no final das contas não é assim que acontece. O problema é a nossa visão. Quando o Brasil se planeja, quando a empresa se planeja e quando a pessoa se planeja, as coisas ficam diferentes. Por que os Estados Unidos, então, têm uma logística melhor que a nossa? É só olhar o quadro. Se o cara está lá no norte, 95%, 93% de toda a riqueza mundial está lá no norte. Além de ele ser rico, além de estar bem localizado, o cara é eficiente. Ele joga o transporte dele no menor custo do rodoviário e ferroviário. E o maior custo que ele precisa ainda do rodoviário e do aeroviário é baixíssimo. Todo mundo vai precisar do caminhão, é aquilo que eu falei. O caminhão faz porta a porta. Porta da empresa, porta do supermercado. Porta da empresa, porta do consumidor final. Ele nunca vai deixar de fazer porta a porta. Porque o trem,
não faz porta a porta. O avião não faz porta a porta. E nem o navio faz porta a porta. O único que faz porta a porta é o rodoviário. Não importa o tamanho, tá, do caminhão. Você vai ter que diminuir o caminhão para fazer um porta a porta para o cliente final. Vai ter que pôr um furgão, às vezes um carro, uma moto. Mas é o rodoviário. Então, olha só, o planejamento é importantíssimo, mas primeiro é o planejamento do país. Aonde a gente quer chegar? E aí, turma, eu estou puxando a orelha para vocês, né? De vocês. A minha turma, né? A minha geração, esquece, não vai mudar. Mas a geração de vocês pode mudar. A geração dos filhos de vocês pode mudar, se analisar melhor. Pô, a gente não segue tanto os Estados Unidos, por que a gente não segue na logística? Cara, seriamente, se a gente mexesse a logística do Brasil, fosse gradativamente diminuindo o rodoviário e subindo o ferroviário, subindo o aquaviário e subindo o rodoviário, certamente o custo brasileiro, o custo Brasil ia ser melhor, certamente. Alguma dúvida aqui nesse quadro, turma? Até o momento, não. Tranquilo, né? Agora, pô, professor, parece que tá fácil, né? Você fica falando aí a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Então, eu vou falar aqui como fazer isso, tá? Eu pesquisei e achei alguns quadros muito legais. Os fundamentos da política geral de transporte. Então, eu não estou aqui falando só do problema, eu estou falando aqui também da oportunidade. Como é que a gente faz isso, turma? Então, enquanto o Brasil estiver centralizado na parte da gestão, da construção das rodovias, das ferrovias, nós estamos ferrados. Nesse ponto, o Brasil tem um grande problema. Por quê? Porque põe político para ser do Ministério do Transporte. Não adianta, o político vai querer levar o dele, cara. Nada contra, né? O político, né? Nada contra o político, mas sim contra a forma de administração do político, ok? A forma de administração do político. Então, não tenho dúvidas que só vai melhorar se a gente tiver uma descentralização e parcerias. Enquanto o governo brasileiro tiver com a ótica de que ele tem que construir a estrada vai ficar superfaturada. Quando ele for concessionar a estrada, ele vai superfaturar a concessionária. E aí não vai valer a pena para a descentralização e para as parcerias. Então, o fundamento da política geral do transporte é descentralizar e fazer as parcerias. O contexto, transformação do papel do Estado. Então, o papel do Estado, ele não tem que ser o centralizador. Ele tem que ser um Estado regulador. Ele tem que sair do provedor para um regulador, onde ele vai construir as normas, vai ser concedente e vai ser fiscal. Os Estados Unidos, turma, já fazia isso em 1820. Muitas das estradas de ferros não foram construídas pelo governo, foram construídas pelas parcerias que o governo fez. 1820, 200 anos atrás. O que aconteceu quando o Brasil concedeu as ferrovias? O Brasil tinha quase 30 mil quilômetros de ferrovias operando. Hoje tem menos de 20. Vocês sabem por quê? Alguém chuta aí? Falta de planejamento, professor. Ok, mas é uma falta de planejamento. Aí o Brasil... eu vou parar o stop aqui só para ver vocês. É porque senão o país não ganha dinheiro, né? O governo, no caso. Os políticos. Que a ferrovia é assim, né? Então, mas olha só. O Brasil tinha 30 mil quilômetros de ferrovias operando. Em 20, 25 anos, o Brasil caiu para menos de 20 mil quilômetros. Oh, peraí, mas se você concedeu a ferrovia, por que aconteceu? Qual foi o grande mal? Turma, olha só. Quando a falta de planejamento é extrema, que nem o Antônio Carlos falou, as empresas que entraram para ganhar a concessão das ferrovias, quem eram? As empresas donas de caminhão.
Que lindo, que maravilhoso. Não sei se vocês entenderam o raciocínio. As empresas donas de caminhão fizeram um pool e conseguiram a concessão da ferrovia. O que as empresas donas de caminhão fizeram com as ferrovias? Palavra mágica. Sucatearam. 20 anos depois que elas ganharam a concessão, elas não deram manutenção nenhuma, aí a quantidade de quilômetros disponíveis para rodar o trem foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Cara, você entregou o queijo para o rato. Brincando, né? Falando assim, você entregou o queijo para o rato não vai administrar o queijo, o rato vai comer o queijo. Então, olha só, uma falha de planejamento é tão grande que você concedeu as ferrovias para os donos dos caminhões. Imagine um país desse. Oi, fala, Jarbas. Acho que foi um contrato mal feito, né? Que geralmente... Muito mal feito, muito mal planejado. Cara, quem tem que... Já deixava já para fazer manutenção, né? Você está fazendo manutenção lá na rodovia, na ferrovia. Além de deixar entrar os donos de rodovias, fizeram um contrato mal feito que os donos de rodovia não investiram, sucatearam. Então, olha só, nós temos vários grandes problemas, pessoal, vários grandes problemas. Professor? Oi. E o porquê que esse contrato não foi feito com donos de ferrovias? Muito boa pergunta, Salim, muito boa pergunta. O que acontece quando você planeja mal? Mas não é que você planeja mal, porque o político tem uma péssima administração. O político, no final das contas, ele quer levar o dele no bolso. Isso está sendo gravado, qualquer político pode escutar. No final das contas, se você for ver, ele quer levar o dele no bolso. Ele não está preocupado com o Brasil, ele está preocupado com o umbigo dele. Certamente, Gabriel Salim, se fossem concedidas essas ferrovias para quem já é na área, elas iam aumentar. Certamente, elas iam aumentar e não diminuir. Agora, né, a situação complica por causa disso. Mas vamos lá. Voltando. Então, vocês entenderam por que o Brasil, então, piorou em termos de ferrovia? Foi por causa disso. Agora, o Estado regulador, normativo, concedente fiscal não deixaria isso acontecer. Então, ele teria agentes nas esferas do governo, né? Federal, estadual e municipal, é assim que o governo deveria agir como agente regulador, e tem a iniciativa privada. E os instrumentos do governo mais iniciativa privada seriam a delegação, a transferência, a reestruturação da infraestrutura do setor e as outorgas, que são chamadas concessões, autorizações e permissões. É assim que deveria ser o fundamento da política geral do transporte. Ah, professor, de quem você pegou isso? Olha só, isso é uma ideia do professor. Não é porque é uma ideia que vai acontecer, tá, turma? Deu para entender? Isso é uma ideia. É isso que a gente deveria cobrar para que os nossos políticos pudessem executar. Fundamentos da política geral de transporte. Descentraliza, faz parceria. O contexto da transformação do Estado, ele passa a ser normativo, concedente e fiscal. Ele tem as esferas federal, municipal e estadual, mais iniciativa privada e os seus instrumentos, que é normativo e concedente. A partir daí, ele passa a ser fiscal. Certamente a gente mudaria em muito para melhor. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Não sei, a gente não sabe. Fica difícil de imaginar o que o governo brasileiro pode fazer para melhorar. Então, a consequência seria a necessidade da adequação institucional do setor. Que setor? Do setor de transportes brasileiro. Deixar de ser centralizado no governo, tá? Bom, eu gosto muito desse quadro. Então, como é que a gente fazia essa reestruturação? Exploração da infraestrutura e prestação de serviços jurisdicionais ao Ministério do Transporte. Então, existiria o Ministério do Transporte ainda.
teria componentes, segmentos e serviços do Ministério, mas seria uma exploração, certo? O governo existiria como órgão normativo, regulador, concedente e fiscal. Não passíveis de serem explorados. Desculpa, voltou primeiro. Passíveis de serem explorados. O que seria explorado? As competências. Agência Nacional de Transporte Terrestre e Agência Nacional de Transportes Aquaviários, através dos seus instrumentos de concessão, outorga e permissão. E o que não poderia ser explorado? A competência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Esse aqui seria de competência do governo, certo? O único que seria de competência do governo. Aqui estaria, turma, o planejamento de sistema de transporte do Brasil, no DENIT. Ele faria o planejamento do sistema. É possível fazer ainda, turma? Lógico que é possível. Basta querer, basta um presidente ou seus legisladores, né, senadores e deputados, olharem para isso aí. Enquanto isso não acontece... desculpa, aqui, ó. Desculpa. Para os empresários, olha, turma, fator básico de decisão. Para os empresários, se eles vão ter que entrar aqui junto com o governo, é rentabilidade e atratividade do negócio. Enquanto não for rentável e não for atrativo, isso não vai existir. Então, a competência do governo, além de planejar, é transformar a logística do brasileiro rentável e a logística do brasileiro atrativa como negócio. Para fechar, turma, são 20h30, para fechar aqui, relembrando também, olha só, o modal terrestre rodoviário, ele tem vantagens e ele tem desvantagens, ok? Vantagem do terrestre, manuseio mais simples, grande competitividade em distâncias curtas e médias, elevado grau de adaptação, baixo investimento para o operador, comparado em comprar um trem, fazer uma ferrovia, fazer uma rodovia, fazer um aeroporto, né? Custos mais baixos de embalagem, porque ele leva produtos pequenos e grande cobertura geográfica. Então, o modal terrestre leva uma vantagem enorme com relação aos outros. Desvantagem, aumento do preço com a distância, acima de 120 km. Espaço limitado, limitado ao tamanho da caçamba. Sujeito às condições atmosféricas, né? Então, choveu, alagou, né? Sujeitos ao trânsito local da cidade e sujeito à regulamentação. Algumas cidades têm proibição de circulação em determinados horários. Restrição, né, professor? Restrição, exatamente. Ferroviário, vantagens. Ideal para grandes quantidades de carga. Baixo custo para grandes distâncias. Bom para produtos de baixo valor e alta densidade. Pouco afetado pelo tráfego e condições atmosféricas. E amigo do ambiente. Amigo do ambiente porque, em termos de relação com o rodoviário, ele polui muitas vezes menos. Desvantagem. Serviços e horários pouco flexível, porque eu tenho pouco terminal, pouca ferrovia. Pouco competitivo para distâncias curtas e cargas pequenas, né? Não tem porta a porta. Grande dependência de outros transportes, notadamente o rodoviário. Pouco flexível, pois só é feito de terminal em terminal, não de porta a porta. Elevados custos de manuseio. Com um trem para manusear não é fácil, então é complicado. Então, por isso que ele tem um custo elevado de manuseio. Aeroviário, vantagens, bom para mercadorias de elevado valor agregado e grandes distâncias e velocidade no transporte, não se acha mais vantagem. Desvantagem, pouco flexível, pois trabalha de terminal aeroviário para terminal aeroviário. Mais lento do que o rodoviário para pequenas distâncias. Olha só, fizeram uma comparação para pequenas distâncias, ele é mais lento que o rodoviário, em termos da burocracia do avião. E elevado custo para grande parte dos produtos, principalmente produto de baixo valor agregado, não dá para fazer um frete de avião. Aquaviário, vantagens, competitivo para produto de muito baixo custo e ou matérias-primas, químicos, industriais,
ferro, petróleo, minerais, entre outros. Desvantagem: velocidade reduzida, muito pouco flexível, né? Muito mesmo, e limitada a zona com orla marítima ou rio navegável. Dutoviário, olha só, vantagem: longa vida útil. Turma, enquanto um caminhão se deprecia em 10 anos, um duto se deprecia em 40. Pouca manutenção. Rápido em função da velocidade do produto dentro do duto. Funciona ponto a ponto para líquidos ou gases, gás natural, químicos e outros. Desvantagem: não se adapta a muitos tipos de produto. Certo? Bem específico, a gente já falou. E o grande problema principal dele: investimento inicial elevado. Relembrando aqui que a gente não pode esquecer que no nosso planejamento de sistemas de transporte, a gente tem que levar em consideração que a gente faz comércio internacional, tá? Então, vocês de logística têm que lembrar disso. Nós não fazemos só logística nacional, a gente faz logística internacional. A gente traz ou transporta o produto do vendedor para o comprador quando se fala de um país para o outro. Ok? E eu acho que, fechando, para vocês, só para entenderem que existe no Brasil uma lei que trata de produtos perigosos. Tá? Perigoso é aquele produto que pode causar um acidente. Acidente com pessoas, acidente com o meio ambiente, acidente com equipamentos. Então, só para vocês terem uma ideia, existe uma lei em âmbito brasileiro da Agência Nacional de Transporte Terrestre que fala sobre produtos perigosos. Não vou entrar nessa lei, quem quiser se aprofunda, tá? Então, ela está aqui para fechar. E fechamos. Deixa eu acabar o stop aqui, dar um stop. Vou tirar uma fotinha de vocês para considerar a presença. Print screen. Pronto, daqui a pouco eu... Opa, peraí, o Osman apareceu. Vou dar o print screen agora. Ah, o Jarbas também, então vou dar o print screen agora. Beleza? Turminha, alguma dúvida? Tranquilo? Dá para a gente ter uma ideia do que é o nosso planejamento? Por enquanto, tranquilo, senhor. Tranquilo, né? Por enquanto. Então, amanhã a gente fala sobre cargas, bem rapidamente, porque vocês já viram, mas quem está no segundo semestre pode ser que não tenha visto. E a gente fecha com o questionário, tá? Eu entrego para vocês o questionário e vocês vão fazer o questionário. Tem 2 semanas para vocês fazerem, né? De quarta até a outra segunda. Já escolheram o dia da avaliação? Para mim é melhor na segunda. Dia 14. Pode ser? Por mim, tudo certo. Pode ser. Beleza. Então, a gente faz... Pessoal tem que ser pessoal. Tá de acordo? Todo mundo? Dia 14. Ninguém falou nada. Para mim, está fechado dia 14, então. Ok? Obrigado pela participação de vocês, turma. Até amanhã, se Deus quiser. Ó, o material já está lá no Moodle, tá? O material 2 e eu acho que já está o material 3. Se não tiver, eu coloco hoje sobre cargas. Boa noite para vocês. Boa segunda aula para vocês. Tchau. Boa noite, professor. Muito obrigado pela aula.